Afinal de contas, quem é Deus? Você conhece a Deus de verdade? Então fica aqui que hoje eu tenho muita coisa para te falar e eu te conto tudo. Oi minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um assunto que eu sei que vai te confrontar, vai te incomodar, talvez vai até doer um pouco, mas eu quero que você cresça, eu quero que você saia das prisões que foram colocadas ao seu redor e você viva a sua vida plena. Minha gente, quem é Deus? Você já parou para se questionar sobre isso? Talvez você tenha vivido até hoje só absorvendo as coisas que falaram para você. As coisas que os líderes religiosos passam, os pastores, os padres, os líderes em geral das igrejas, passam para a gente um conhecimento e talvez a gente tenha absorvido isso durante toda a nossa vida, porque a gente tem a tendência a obedecer a autoridades. Aquilo que é estabelecido como autoridade na nossa vida, a gente acaba seguindo muitas vezes sem questionar, sem pensar. Principalmente quando a gente está falando sobre Deus, que qualquer questionamento que você faça, às vezes, você pode ser taxado como uma pessoa que está do lado do diabo, como uma pessoa que não é do bem, uma pessoa que não é de Deus. Mas isso não é verdade, tá? Nós fomos criados para questionar mesmo. A gente precisa se perguntar se o que a gente está fazendo tem sentido, o que a gente está fazendo ali tem algum fundamento verdadeiro que está trazendo um crescimento para nós. Tudo aquilo que não nos traz crescimento, tem alguma coisa errada, viu? Tem alguma coisa errada com aquilo que nos faz ficar estagnados, que nos dá medo, que nos dá preocupação exagerada. Tudo isso está contra a verdadeira essência de Deus. Você já pode começar a partir desse ponto. Então, se você quer saber se você realmente conhece a Deus, você já começa a pensar por isso aí. As crenças que eu tenho sobre Deus, as coisas que eu acredito sobre Deus, elas me trazem paz? Elas me trazem tranquilidade? Elas me trazem felicidade? Ou será que elas só me sobrecarregam de medo, de tensão, de preocupação, talvez, para medo de ir para o inferno, de ter uma vida amaldiçoada, caso eu não siga o que o pastor A, o que o padre B falou? Será que você está indo por esse caminho? Hoje eu quero te convidar para você começar a refletir sobre o que faz parte da sua vida. E quando a gente fala de Deus, a gente está falando de algo que é muito delicado, que é muito especial para a gente, porque é algo que a gente já nasce com isso dentro de nós, né? A gente já nasce normalmente com essa presença, esse sentimento de Deus dentro de nós. E os nossos pais normalmente nos ensinam também algo sobre Deus, nos falam sobre Jesus, nos falam sobre as histórias da Bíblia. A maioria dos brasileiros professam ser cristãos. Então a gente vive num país que é um estado laico, né? Que não tem a mistura entre o Estado e a igreja, mas a maioria das pessoas que moram neste país, elas se professam como cristãs. O que isso significa? Significa que todo o conhecimento que a gente adquire sobre Deus, a gente também passa para os nossos filhos, assim como qualquer coisa na nossa vida. Crença sobre dinheiro, crença sobre relacionamentos, crenças religiosas, tudo a gente transmite para os nossos filhos pelo nosso DNA e também pelo que a gente fala, pela experiência que essas crianças vão tendo no convívio familiar. Então você entende que se você tem uma crença errada sobre Deus, você está colocando essa mesma crença para os seus filhos, para os seus netos e para todas as gerações, até chegar um momento em que esse padrão é quebrado. E você sabe o que ocasiona na sua vida você quebrar um tabu, um padrão que está errado na sua cabeça? Isso significa liberdade. Agora, não confunda liberdade com a possibilidade de fazer qualquer coisa, de qualquer jeito e, enfim, sem consequências, sem pensar no amanhã. Porque a gente vive num universo regido por uma das leis que é o princípio da causa e efeito. Então, tudo que você fizer vai gerar uma consequência. Que consequência você quer na sua vida? Você quer uma consequência boa, uma consequência positiva, algo que vai te trazer valor? Ou você quer uma destruição, você quer um sofrimento, você quer tragédia, você quer morte? É isso que você quer? Entendeu? Então você precisa começar a pesar essas coisas na sua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você pense: a sua crença sobre Deus é algo que está te fazendo crescer, está te fazendo construir uma vida positiva, uma vida boa, uma vida plena, ou é algo que está te aprisionando e te fazendo ser escravo de algo que é prejudicial para você? Qual é o entendimento que está dentro do seu coração? Então a primeira coisa que você precisa entender: Deus é amor. Ser amor não significa que você pode fazer qualquer coisa, que você pode agir de qualquer maneira, porque você vai colher as consequências daquilo que você está fazendo. Mas a partir do momento em que você entende que Deus não existe para falar para você que você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, você não pode usar uma roupa assim, você não pode usar o cabelo de tal forma,
Deus não está muito atentando para esse tipo de coisa, não. Vamos ser bem sinceros. Se a gente pegar a Bíblia, em nenhum momento Deus fala, né? Assim, tinha orientações ali de pessoas que seguiam a Jesus, que seguiam principalmente ali o apóstolo Paulo, seguia Jesus e tem orientações que ele dava ali para os homens, para as mulheres, sobre vestimenta, sobre forma de falar em público, tudo mais no contexto temporal, algo temporal que aconteceu ali. Mas quando Deus mesmo se manifestou, quando Deus mesmo falou, quando Jesus falou por meio de Deus, recebendo a iluminação divina, a inspiração divina para falar aqui na terra, tudo que foi trazido foi amor. Tudo que foi trazido foi ame ao seu próximo como a você mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas, cuide, né, das viúvas, cuide dos órfãos. E mais uma vez eu repito, isso não significa que você vai agir de qualquer maneira, de uma maneira louca, aloprada, para sair fazendo o que bem lhe der na telha, porque tudo vai ter sua consequência. Mas se você consegue pensar nas consequências dos seus atos e entender que isso é algo que está sendo positivo para a sua vida, que isso é algo que está te fazendo bem, que está fazendo bem para tudo que está ao seu redor, você está sendo luz na sua vida e luz na vida de todos que te cercam, você está indo por um caminho que está em conexão com Deus. E como você descobre exatamente aquilo que Deus quer para você? Você precisa orar, você precisa tirar um tempo para meditação, você precisa entrar num estado no qual você consiga compreender o que realmente foi colocado na sua mente por vontade humana e o que é verdadeiramente a sua essência divina. Você consegue fazer isso a partir do momento em que você autoriza isso a acontecer na sua vida. Então, o ponto número 1 para você começar a verdadeiramente conhecer a Deus é você se desprender das crenças, das doutrinas, de tudo que é colocado por homens. Você tem essa liberdade de chegar até Deus, você sabia disso? Por quê? Porque Deus, ele não está lá, Deus está aqui. Então você consegue chegar até o seu coração por meio da sua mente, por meio do que você está crendo, da forma como você acredita nas coisas, você consegue se comunicar com Deus. A gente tem uma ligação direta com Deus. Não é necessário você aprender sobre Deus com outras pessoas. Você pode diretamente ter esse contato com Deus, sabia disso? E no momento que você entende isso, que você começa a colocar isso em prática, você se sente livre, porque você entende que Deus, ele não é uma massinha de modelar que as pessoas podem pegar e fazer um coração, fazer uma caixinha, fazer um triângulo, um círculo. Deus não tem limites. A grandiosidade de Deus é infinita. Então, a gente não tem a capacidade com a nossa mente humana, racional, consciente, de compreender a Deus. A gente consegue compreender a Deus por meio da nossa mente subconsciente. E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho de cura para a gente curar todas as memórias que a gente tem na nossa mente acerca de Deus, como também de todas as outras áreas, mas hoje eu estou falando sobre Deus especificamente. Então, a gente tem que curar as memórias que a gente tem na nossa mente sobre Deus para que a gente consiga ter uma conexão direta com Ele e ouvi-lo à nossa mente, ouvi-lo no nosso ouvido, ouvi-lo no nosso coração. E aí você começa a ter uma vida de liberdade. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. A verdade não é uma doutrina de igreja. A verdade é você conhecer a Deus por meio do Espírito Santo que já está dentro de você. Existe uma raiz divina dentro de você. A sua essência é divina. Imagina uma cebola. A cebola, ela tem uma parte central e ela tem várias cascas em volta dela. Conforme você vai tirando essas cascas, você chega na essência da cebola, né? Então, talvez esse seja um jeito bem fácil de gente compreender que todas as nossas crenças, tudo aquilo que está na nossa mente subconsciente são cascas. A partir do momento em que a gente vai tirando essas cascas, eliminando, curando, a gente consegue realmente se conectar com a nossa essência e entender que nós somos de verdade. E conhecer a Deus é algo incrível, é algo fantástico, porque você se sente leve, você não carrega um jugo que é pesado demais para você, porque o que mais Jesus criticava nessa terra era aquele jugo carregado que colocavam sobre as pessoas. Então pensa aqui comigo, Deus falava assim, ó, faça isso. E aí o ser humano ia lá, a pessoinha que entendia que Deus estava achando que era para ser assim, e aí falava assim, ó, Deus falou, faça isso, mas também faça aquilo, aquilo outro, porque senão o isso não serve. Entendeu? Então assim, simplifica. Tá? Deus é simples, Deus é grandioso, mas Ele é simples, Ele é fácil, Deus é natural, existe um fluxo, existe uma facilidade, uma naturalidade que é essencialmente divino. Você observa a natureza, na natureza as coisas fluem facilmente. Quando a gente vê algo não fluindo com naturalidade, é porque existe alguma barreira, existe algo
extraordinário que está ali no meio. Por exemplo, um rio. O rio corre naturalmente. Se o rio parar, é porque ou caiu um tronco de árvore ou uma pedra, enfim, alguma coisa barrou. Existiu uma resistência. E a nossa mente também funciona da mesma maneira. A gente tem que fluir naturalmente de uma maneira fácil e simples, mas a gente tem barreiras e resistências que são as nossas crenças que impedem de que as coisas fluam com naturalidade na nossa vida. Então, se você quer alcançar uma vida plena, começa por esse ponto, entendendo quem é Deus na sua vida, quem é Deus de verdade para você. Deus é muito mais e muito mais fácil e simples do que a gente aprende muitas vezes. E quando você entender isso, você pode ter certeza que, consequentemente, a sua vida plena chega até você. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo, porque transformando vidas, nós transformamos o mundo. Vamos nos vendo? Vamos juntos? Tchau, tchau!